Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Sexta-feira, hoje 30 de outubro de 2015. Você está com a Tirol FM, com Marcos Vinícius Bilhar, trazendo as primeiras informações do seu dia a dia. Temperatura agora de 24 graus e 7 décimos. Pois bem, espaço de entrevista aqui no Primeiro Jornal. Diariamente às 8 horas a gente tem um bate-papo. E hoje estão em nossos estúdios Adair Vaz, grande amigo, diretor-geral do jornal A Hora. Também o professor historiador João Timóteo, até porque o assunto hoje é fantástico, porque tem muito a ver com o nosso município de Teutônia e, obviamente, com relação a todo o Vale do Taquari, no projeto projeto Encontro de Corais, edição Vale do Taquari. Para falar com a gente, o Adair, tudo bem, Adair? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Ouvintes, Vinícius, é uma alegria estar aqui com vocês e de antemão agradecer o espaço que vocês estão dando a essa cultura que é secular na nossa região e especialmente também aqui na cidade de Teutônia e arredores. Professor João Timóteo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Bom dia, Marcos. Muito legal estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a questão dos corais aí no Vale do Taquari. É um assunto que mexe com a gente porque nos remete, né? Eu acredito que poucas pessoas, começando com você, professor João, poucas pessoas do Vale do Taquari em algum momento devem ter participado, devem ter integrado alguma diretoria de corais. Esse vínculo é muito forte, né, professor historiador? Sim. Quando o pessoal do A Hora, né, partiu, né, para essa empreitada, da montagem desse projeto, nós tínhamos uma dimensão já do tamanho, né, que ele seria, mas ele sempre é surpreendente. A gente se depara com questões bastante surpreendentes, inclusive da memória, né, histórica da região, que parte dessa memória está dentro dos corais, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de montar a história da região. Sim. E os corais são, né, um arcabouço assim, histórico fantástico e ainda muito pouco explorado, né? Bacana, Nair, fale um pouco mais pra gente, Jornal A Hora, que já está aqui em nossas mãos de hoje pela manhã. Fale um pouco pra gente do projeto como um todo, por gentileza. Eu acho que é importante a gente começar por aquilo que fez a gente chegar até aqui. Quando os alemães e os italianos vieram e desbravaram as nossas terras aqui no Vale do Taquari, em todo o estado do Rio Grande do Sul, vieram muitas crianças também, e mulheres, famílias inteiras, e eles entravam mata adentro, picada adentro, abriam as matas e tal, e no meio do mato, no meio do bicharedo, enfim, e todas as adversidades que encontraram, as crianças e as mulheres acabavam se desesperando e chorando e querendo voltar de novo e tal, e eles traziam na bagagem, em alemão se dizia o Gesangbuch, o livro de canto, e eles sacavam aquilo da mala e começavam a cantar para deixar as crianças mais tranquilas, as mulheres mais tranquilas, e foi daí que eles começaram a sobreviver. Então eu diria que o canto coral e os grupos de canto na nossa região, eles tiveram uma importância, uma simbologia, eles têm uma simbologia tão expressiva, entendeu? Tão grande, por conta dessa situação tão difícil que os nossos antepassados encontraram. E foi através da música, através do canto coral, que eles se vigoraram, que eles se fortaleceram, que eles conseguiram sobreviver em meio a tantas dificuldades e até perigos, diria assim. E isso foi traduzindo-se ano após ano, e aí vem uma outra curiosidade, por exemplo, que eu não sabia, o Timóteo sabe melhor do que eu isso, mas hoje nós temos muitos corais só masculinos, e isso tem uma razão de ser. De noite, quando os homens saíam para cantar, eles se reuniam e eles tinham que passar no meio do mato e tal, as mulheres com as crianças ficavam em casa, porque era muito perigoso ir junto. Então ficavam em casa, cuidar das casas, dentro de casa, por causa dos bichos e tal, e os homens armados, muitas vezes com facão, com armas e tal, iam cantar. Por isso que tem muito canto coral só masculino e não misto. Foi dali que surgiu. Então, essa história, se você percebe, nós descendemos disso. Sim. Esse é o legado, essa é a nossa história. E aí, ao longo dos tempos, quantas vezes as pessoas se reúnem e cantam, quem diz, aquela velha história, quem canta os males espanta. Sim. É disso que nasceu o canto coral na nossa região.
E aí a gente foi vendo, estudando um pouquinho mais dali, puxando daqui, conversando com mais uma pessoa lá, enfim, a gente foi percebendo que o canto coral, ele é forte e a gente não tem conhecimento em outro lugar nenhum do mundo onde o canto coral seja tão forte, seja em tão número per capita tão grande como no Vale do Taquari. E sabe que dá para traçar um perfil desses corais, né? Eu pedi pro professor Timóteo também, você, Adair, porque aqui em Teutônia a gente fala por onde a gente conhece, né? Tem um projeto para ser conhecida como a capital do canto coral, mas o perfil, porque tu vê comunidades do interior, comunidades da cidade, tu vê empresas montando o seu coral, esse perfil também traça esses... Eu acho que o grande legado do canto coral é a união que ele promove. Ele, além de ele promover a saúde mental, a saúde do bem-estar, porque cantar faz muito bem. Sim. Quem canta sabe como isso faz bem para a alma, como isso une as pessoas, como isso harmoniza um ambiente. Então, isso é muito típico dos nossos alemães e também dos italianos, né? Mas eu acho assim, ó, em qualquer lugar da nossa região, em qualquer cidade, tem algum tipo de cantoria ou de canto coral, e que vem dos antepassados e ele espelha muito da nossa cultura, né? Então, resgatar esse trabalho é resgatar nossa própria história, de todos nós aqui, indiferente se somos alemães, italianos, brasileiros, enfim, todos nós temos uma certa queda, diria assim, no bom sentido, para isso, né? Então, esse é um baita trabalho que não pode se perder. Né? Muito bem, professor Timóteo, muito trabalho, como muito está aí verificar, a gente sabe da quantidade de corais aqui em Teutônia, enfim, mas como está sendo esse trabalho? Vocês estão captando primeiro os corais, registros, ou como estão fazendo? Se fez esse trabalho desenvolvido já pelo jornal A Hora, ele... estamos montando ele há 5 meses, mas nós estamos trabalhando nele na realidade há mais de um ano, né? Fazendo esses contatos e indo até as localidades. Como é esse processo? Vocês vão até a localidade para conhecer? Depende de a metodologia que a gente fez. Primeiro a gente fez um levantamento etnográfico, assim, no sentido uma prospecção, né, de onde estariam esses corais, né? Porque, na realidade, Marcos, as coisas funcionavam até o começo da pesquisa muito no achismo, né? Conversando com regentes e com pessoas que lidam com os cantos corais na nossa região, se falava, eu ouvi gente dizer, não, tem 100 corais. Não tem 100 corais. Não, mas tem 600 corais. Não, mas tem 13, sabe? Todo mundo achava alguma coisa, né? Nós estamos tentando chegar ao número mais próximo possível. O que a gente vê na pesquisa, o que a gente nota é o seguinte, que apesar de nós termos levantado aproximadamente, nós estamos chegando ao número de 280 mais ou menos, nós calculamos que esse número é muito maior, certo? Porque existem comunidades que têm coral e não consideram que seja o coral, entende? Porque tem uma coisa interessante da cultura, né? Da questão da cultura. A cultura, ela se propaga de forma verbal, certo? As pessoas cantam, elas não sabem, elas cantam, todas as questões que o Adair colocou, exatamente, é esse o motivo. Mas quando a pessoa vem a cantar, ela quer se alentar sua alma, é isso. E isso vai acontecer em todos os lugares. Sim. Então é muito comum a gente ouvir nas nossas pesquisas assim, não, tem pessoal que canta aqui, mas eu não sei se é coral, entende? Mas é assim, cantam há 30 anos dentro de uma igreja, né? Certo? Não é mais. Pessoas que têm isso é coral. Nós temos coralistas com 60 anos de atividade. Senhoras com 80 anos. E, sabe, isso é fantástico, né? Que trazem os netos para cantar junto com as crianças. Vêm. Que é a grande... Há uma pesquisa. Hoje passa também por um processo muito interessante. Que, claro, nós não temos mais as onças nem a violência, né? Mas nós temos a integração das comunidades. É uma forma que as comunidades têm, né? Junto com o Kerb também, ou junto com outras festas locais, de se integrar, de se conhecer, de até encontrar os seus pares, né? Outra a questão também, que é a animação dos cultos, né? Eu ia perguntar, o perfil segue sendo ainda muito religioso, luteranos,
de homem, né, por exemplo, que surgiram para fazer animações de culto, né, então, específico de culto e para fazer serviços religiosos, né, para fazer essa parte que a gente chama de, chamavam de carpideiros, né, a pessoa que vai lá para fazer o lamento fúnebre, né, que é muito interessante, e que é uma coisa que se perdeu em muitos lugares, né, mas aqui a gente tem. Então, só que esses mesmos grupos de coral que tem esse primeiro perfil, assim, né, bem direcionado à questão religiosa mesmo, eles também, num determinado momento da carreira deles, eles começam a cantar em baile. Entende? Em festa, em encontros de canto coral. E alguns, inclusive, sabe, partem para a modernidade, já começam a ter um Facebook, já também temos isso, né? Se integra gurizada, mas continuam sendo grupos, né, de homens. Alguns, inclusive, fracionam. Temos grupos, podemos citar grupos, por exemplo, que originalmente tem o de homens, mantém o de homem e depois também tem um misto. Se eu não me engano, o Apolo, que é um caso, ele faz um, né, ele tem um outro grupo, não é só o bem tradicional, com jovens já, né? Meu outro questionamento é se renova. Se renova. A juventude cria preço. A preocupação, uma das grandes preocupações do jornal e desse projeto é mostrar também para as pessoas que, como cultura, ela se renova. Sim. Entende? Porque é muito difícil, e talvez seja isso o grande paradigma de uma pesquisa, né? Da mesma forma que a cultura ela é verbal, né? Ela tem que se transmitir de forma verbal, a gente também tem que colocá-la no papel, porque a gente tem que comprovar a existência dela, né? Esse caderno do A Hora, com certeza, vai ser um instrumento poderoso nessa questão de nós provarmos a existência. A materialidade. A materialidade das coisas, eu acho que aí tem vários aspectos do projeto, várias coisas boas que o projeto está trazendo, embora ele seja um embrião, tá? Ele materializa, mas ele também é o começo de vários outros projetos. Assim que eu quero dizer por quê. Nós temos hoje um desconhecimento muito grande acerca do que nós podemos acessar em termos de recursos federais, inclusive a fundo perdido, pelo Ministério da Cultura. Mas além de nós termos praticamente um total desconhecimento, nós somos muito, e eu estou falando dos corais, nós somos muito dependentes das prefeituras. E as prefeituras, a gente sabe que elas têm trocentos serviços, obrigações e coisas para fazer. A burocracia que existe hoje nos municípios mata o Estado, os municípios e o país. A burocracia é danada, entendeu? E muitas vezes a cultura fica em segundo plano. E isso não é aqui em Teutônia, em Laje, isso é em todas as cidades. É muito difícil a cultura receber o espaço que ela deveria receber. E isso é muito por conta do desconhecimento de todos nós como cidadãos. Porque a cultura é uma das coisas mais importantes de uma comunidade. Cultura é discernimento. E isso transforma as pessoas. Inclusive o slogan que o A Hora usa é esse. Cultura é discernimento. E isso transforma as pessoas. E isso a gente precisa avançar nisso. E o canto coral é um meio, é uma ferramenta de aguçar isso. Então, no momento em que o jornal se propõe a levantar todo esse histórico, fazer esse resgate importantíssimo da nossa história, e ele leva, que nem a partir do dia 3 de novembro agora, para 10 municípios, um workshop, que é um treinamento, né, sobre a história do canto coral, sobre o empreendedorismo musical, que ele não existe praticamente ainda, a gente tem que começar a despertá-lo, e até nós conseguirmos efetivá-lo tem um longo caminho pela frente. Então não adianta fazer promessas e promessas, que isso não vai acontecer, mas a gente tem que começar a aguçar. E a questão da técnica vocal, precisamos também aguçar isso um pouco mais. Então esse trabalho inicial, entendeu? Ele é um processo de caminhada, que a gente está só começando. Perfeito. E o caderno a revista que nós estamos produzindo de mais de 100 páginas, e que vai trazer a fotografia e o histórico de cada um desses corais, entendeu? Ele vai dar materialidade
ao canto coral. Ou seja, nós vamos conseguir provar por meio de documento compilado em mais de 100 páginas, serão 10.000 exemplares, todos os assinantes do Jornal A Hora vão ganhar um exemplar, entendeu? E ainda a gente vai ter outros 3.000 para distribuir de forma aleatória. Esse material vai provar perante o Ministério da Cultura a existência do canto coral. E aí nós temos um segundo passo, depois do nosso projeto, que é transformar o canto coral do Rio Grande do Sul em patrimônio imaterial. Porque se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos provar definitivamente que essa cultura existe, é forte, existe na quantidade que se achava que tinha, entendeu? E perante o Ministério da Cultura nós vamos estar prestando um grande serviço para a região, nós todos juntos, vocês do rádio, essa entrevista está fazendo parte disso, entendeu? E nós como região vamos nos mostrar para o Ministério e ele vai poder olhar para nós e nos reconhecer. E isso vai facilitar, obviamente, lá na frente, a obtenção e o encaminhamento de recursos para várias situações. Perfeito. Nós estamos conversando com o diretor-geral do Jornal A Hora, Nervais, e o professor historiador João Timóteo sobre o projeto, este Encontro dos Corais, o projeto Encontro dos Corais. O Adair já falou como vai funcionar, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esses workshops, Okay. que eu acho importante, que vai ser a nível de região, né? Isso. Mas, professor, falando um pouco mais ainda, o que já deu para buscar? Nós já falamos do perfil, né? Desse perfil de comunidades. Ele se renova no seu repertório musical, ou falando um pouco, se é possível falar, sim, a nível sim. o que se canta música alemã, muita música italiana, nossa música tupiniquim aqui também se canta de tudo. Existe, lógico, né, que a nossa região tem uma marca muito forte germânica. Germânica. Mas também não podemos desconsiderar de forma alguma também a etnia italiana, que também é muito forte, que é essa também questão da dos região alta. esses grupos de cantoria, né? Que são grupos também, né, que se reúnem em torno dessa questão da tradição italiana. Mas o que dá para dizer? Nós vamos encontrar, Marcos, todo tipo de perfil, desde grupos extremamente, né, amadores, né, que tem essa questão do canto por tradição e tal, até grupos profissionais que já se profissionalizaram, né, e que já gravaram CDs, né, já participam de festivais. Aqui em Teutônia que vão para a Alemanha. Entrevistamos há meses atrás um grupo de coral aqui de Teutônia que foi para a Alemanha. Então nós conseguimos, né? E esse caminho, daí tem essa questão da profissionalização que o Adair coloca. Isso depende muito também de como esse grupo, né, vai se organizar, né? Tu vai encontrar, por exemplo, muitos grupos, por exemplo, de senhoras, grupos de oase, né, principalmente, né? A ordem auxiliadora das senhoras, né, evangélicas nós calculamos que na região toda a região tenha mais de 45 corais, né, só desse tipo de coral, né. Eles sabem, tem um perfil extremamente peculiar, assim, né, é muito interessante. Já fui em apresentações, vi muitas apresentações de coral e acho são completamente diferentes desses mais profissionalizados, né? Então realmente varia muito. Né? Existem os encontros, existe uma ligação entre esses corais. Eu vi uma discussão muito interessante, acho que eu já comentei isso com a Adair, porque tu acaba na questão da etnografia, né? Porque tu vai muito ouvir as pessoas, né? Ver o que elas estão falando. Então tu senta junto com os coralistas e eles estão falando de partitura. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque muitas partituras foram escritas em 1905, 1908, 1890 e não sei o que, né? Então o que acontece? Essas partituras, elas são um reflexo daquele momento histórico que elas estavam vivendo. Sabe? Como se fosse, a gente chama na história de pão quente, sabe? O jornal é um pão quente na realidade, né? Porque ele foi escrito de um dia para o outro, né, Adair? Então quando o historiador pega aquilo ali, não é uma memória, entende? Alguém escreveu aquela letra e ela está retratando exatamente como é que vivia o colono dentro daquele momento. A questão relacionada ao problema do campo, a questão relacionada ao clima, a questão relacionada à religiosidade, a saudade da terra natal, né, que vieram para cá. É muito interessante. E eu vi eles discutindo assim, olha, esse aqui, tu vê, essa partitura, o pessoal estava sem luz. O cara colocou, e estava escrito, a questão também é essa. Muitas partituras escritas em alemão e que mereciam, né, assim, um estudo mais apurado, né? E o registro, né? Resgatar isso, né? De 150 anos. Um registro assim, não, mas, claro,
está aí, né? Eu acho que, e é por isso que manter essa tradição é importante, porque enquanto estiver na boca de todos, tenha certeza, a cultura se mantém. Bacana, isso é show de bola. É muito bacana porque a gente que gosta de história, enfim, é um assunto para a gente continuar conversando, e tenho certeza que as pessoas em casa que se identificam, né? Tenha certeza, Adair, o professor Timóteo, que quem está em casa nos escutando agora pertence a um coral. 95%, eu ouso a colocar aqui que 95% de quem está nos escutando agora, nesse exato momento, às 8h26, tem alguma ligação com o coral. Adair, fale um pouco para a gente sobre esses workshops, sobre essa apresentação e sobre esse processo agora que vai culminar nessa revista, né? Bom, nós vamos ter então esses treinamentos, são treinamentos de mais ou menos 1 hora. Começamos em Lajeado no dia 3, dia 4 vai ser em Colinas, tá? No dia 5 em Forquetinha, no dia 9 de novembro em Encantado, no dia 10 em Marcos de Souza, no dia 11 em Estrela, no dia 12 vai ser em Arroio do Meio, no dia 17 em 2 Lajados, no dia 18 aqui em Teutônia, então 18 de novembro vai ser aqui em Teutônia. Eu só não sei o local certo, agora nós vamos acabar divulgando isso ainda mais, vai ser aqui em Teutônia, e em Santa Clara do Sul no dia 19 para o encerramento. Mas o que eu queria chamar a atenção, Marcos, é para o grande concerto que nós vamos ter aqui em Teutônia no dia 25 de novembro. Pela primeira vez, nós vamos tentar reunir todos os corais do Vale do Taquari. Imagina, nós estamos pensando aí no mínimo em mais de 1000 vozes. Nós vamos reunir na Associação de Água aqui em Teutônia. Está sendo feita, já está firmada uma parceria com a Prefeitura Municipal aqui de Teutônia. A gente escolheu esta cidade porque aqui nós temos o maior número de canto corais do Vale do Taquari. São 35 que já chegaram até nós, mas tem bem mais, entendeu? Então, a gente também, em reconhecimento a esta comunidade aqui de Teutônia, que é organizadíssima, o alemão aqui, ele tem uma qualidade que se espraia hoje pelas cidades na volta, e ele preserva muito essa parte cultural. Então é um reconhecimento a essa comunidade aqui, fazer esse evento aqui. Além disso, obviamente que nós vamos ter mais facilidade de reunir mais pessoas aqui em Teutônia. E a segunda cidade que mais tem corais é Estrela, entendeu? E depois é Lajeado. E aí é Arroio do Meio. Então nessa ordem. E 2 Lajeados, por incrível que pareça, uma cidade pequena na região alta, tem 10 corais. Né? É o que comprova o espírito comunitário dessas comunidades. Se pegar, por exemplo, no caso, é muito forte também. São cidades que pequenas em número de 5% da população canta no coral. Exatamente. Esse é um número, né? Então, para Teutônia vai reunir, por exemplo, aí Westfália, Poço das Antas, Paverama, Vila Nova, outras cidades aí na volta que são Imigrantes, Colinas. Colinas vai ter um espaço próprio. Então a gente entendeu fazer assim de forma micro-regionalizada esses eventos, né? Mas o que a gente gostaria muito de fazer é convidar cada um dos coralistas. A gente já está distribuindo as partituras para os grupos, entendeu? O Ariberto aqui em Teutônia está nos dando uma mão, todos os secretários municipais de cultura e educação nos municípios estão nos dando uma mão, para que os cantores possam treinar minimamente 3 ou 4 canções, e uma inclusive em italiano, que é aquela bem fácil que nós temos, que é a América. Né? Que é bem fácil, o alemão canta ela com facilidade também, para que a gente possa, no dia 25 aqui em Teutônia, junto com o Renato Borghetti, fazer um grande registro videográfico, que vai também embasar o projeto para tornar o canto coral patrimônio imaterial. Legal, gente. A gente espera aí com ansiedade. Por favor, Adair, nos passe. A gente vai acompanhar através do jornal. Mas pedir também que a sua assessoria nos passe esse calendário, enfim, para que a gente possa aí engrandecer a gente. Em Teutônia é muito ligado à música, né? Nós temos a Orquestra de Teutônia. Temos vai estar no dia também bandas de todos os estilos que surgem, enfim, com certeza serve para enriquecer ainda mais a nossa cultura. Professor Timóteo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade para a gente continuar falando do Vale do Taquari, que é sempre muito bom. E deixar também, né, pessoal, o nosso espaço de onde a gente está pesquisando, que é dentro do jornal. Se os corais quiserem entrar em contato conosco, por favor, né? Entre em contato com o Jornal A Hora. O Ariberto mesmo, aqui a Secretaria de Cultura estava coletando material também, né? Pra gente colocar, se alguém ainda tem material. É um trabalho de muitas mãos. É um trabalho de muitas mãos, né? De todo mundo. Não, foi, e até deixar esse espaço também, né, Marcos? E agradecer
a todos os coralistas e a todos os regentes e presidentes de coral que nesses 5 meses que a gente está no campo direto e há 1 ano que a gente está conversando e namorando, né? Deixar um agradecimento especial para cada um deles, né? Que é um grãozinho, mas que foi muito importante na nossa pesquisa, né? Todos os momentos, né, que a gente pôde usufruir, assim, de ouvir essas histórias maravilhosas e que estamos à disposição, né? E um agradecimento a todos e um abraço a todos eles aí. Grande abraço, bom final de semana para você. Para você também, Adair, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês aqui da Rádio Tirol, Marcos, a ti, pelo espaço, vocês estão sempre prontamente nos atendendo. Eu tenho certeza que vocês têm uma veia cultural muito grande e é só assim que nós vamos conseguir transformar numa sociedade melhor, dando espaço para a nossa própria cultura e a nossa própria história. Não é nada mais que o nosso compromisso. Grande abraço. Muito obrigado.